Gente, para tudo e escuta isso. Enquanto metade dos brasileiros tenta sobreviver com um salário mínimo, tem desembargadora por aí ganhando R$ 91.000 por mês e dizendo que está no fundo do alçapão. É isso mesmo. Ela teve a coragem de comparar o teto salarial ao trabalho escravo. Hoje a gente vai falar sobre essa elite que vive numa bolha de privilégios e parece ter esquecido o que é a realidade do povo brasileiro. Vem comigo que o absurdo é grande. Olha só essa história. Uma desembargadora do Pará criticou as novas regras estabelecidas contra os chamados penduricados. Aqueles benefícios extras que vão sendo colocados no contra-cheque, que vai fazendo com que a pessoa ganhe muito mais do que diz a Constituição, que é o teto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para te lembrar, o Supremo Tribunal Federal limitou recentemente essas verbas pagas acima do teto constitucional, que vale para todos os juízes e juízas. Só que a desembargadora, a senhora Eva do Amaral Coelho, reclamou dessas mudanças de uma forma bem polêmica. Eu acho que a gente não está mais nem no fundo do poço, a gente está no fundo do alçapão, né? Agora mesmo eu estou com a resolução aqui que limita a nossa verba remuneratória e hoje nós passamos de cidadãos que zelam pela proteção, pelo direito, pela distribuição da justiça entre os jurisdicionados, nós viramos os vilões da história. Nós que somos os bandidos agora. Os juízes hoje estão sendo vistos como bandidos, como pessoas sem escrúpulos, pessoas que querem ganhar muito sem fazer nada. A gente vive uma tensão enorme porque não se vai ter daqui a algum tempo como pagar nossas contas. Colegas estão deixando de frequentar gabinete de médicos porque não vão poder pagar consulta, outros estão deixando de tomar remédios. Daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão. E a magistrada recebeu em 12 meses de 2025, quer dizer, ao longo de todo o ano passado, R$ 1 milhão, segundo o portal da Transparência. Então, se você dividir isso aqui por 12, foi o que ela recebeu de salário no ano passado. É triste, viu, Marcelo, você ouvir uma juíza falando algo desse tipo, exagero, absurdo, falar em escravidão, enfim, e usando palavras até delicadas para tratar dessa frase dela. E isso mostra a realidade, a distância de parte do judiciário, porque eu tenho certeza que não são todos os integrantes do judiciário que têm esse pensamento, a distância de parte do judiciário da verdadeira realidade do povo brasileiro. Então eu fui atrás de números do IBGE, os últimos dados do IBGE de emprego e renda no país. Um trabalhador médio no Brasil ganha pouco mais de R$ 3.000 por mês. Trabalhador médio. Se você fizer a conta com relação aos trabalhadores do Nordeste, por exemplo, essa conta baixa. Lá no Nordeste, salário médio de R$ 2.000 mensais. Então, com esses R$ 91.000 por mês líquidos que ela ganhou, um trabalhador com esse salário médio de R$ 3.000 mensais levaria 3 anos para chegar ao salário mensal dessa desembargadora. Então, desembargadora, essa é a realidade. E mais, outros dados aqui. 50% dos trabalhadores brasileiros ganham no máximo um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.621. Então, assim, com todo respeito à senhora desembargadora, é inadmissível que a gente ouça isso de uma juíza. Marcelo, uma fala completamente desconectada da população que ela deveria julgar, né? Quer dizer, um desembargador, uma juíza, julga a realidade do brasileiro. E essa fala de quem recebe um salário como essa desembargadora é completamente fora da realidade. A gente tem que olhar para os servidores públicos como funcionários do Estado brasileiro e que não estão ali para ficar ricos. É claro, ela até fala que eles são vistos como quem ganha muito e trabalha pouco. A gente não acha que os integrantes do judiciário, na sua maioria, trabalham pouco. Não é isso. Mas tem que ter um salário condizente com a legislação, porque foi isso que o Supremo corrigiu, quis retirar remunerações que não estavam na lei e há um teto remuneratório hoje vigente no Brasil. Mas também aqui a gente precisa olhar para que o servidor público não está ali para enriquecer. Quer enriquecer, vai para a iniciativa privada com todos os seus problemas, iniciativa privada, da competição, da incerteza. Então, é muito difícil para um brasileiro ouvir isso que a desembargadora fala. Agora, eu queria fazer uma comparação, a Rosana trouxe a comparação com o salário médio do brasileiro. Se a gente olhar os servidores públicos, 70% dos servidores públicos do Brasil recebem até R$ 6.200. Então, nem mesmo com servidores públicos é
é comparável à fala dessa desembargadora. É muito triste a gente ouvir isso no momento em que o Brasil tenta ainda enfrentar grandes desigualdades. Os magistrados têm que ter uma boa remuneração, mas não dá para ter uma remuneração fora da realidade brasileira. Trabalham demais, tem que haver uma forma de corrigir isso. Ainda assim, se a gente olhar para a própria solução dada pelo Supremo, que em tese é temporária, porque o Congresso Nacional precisa votar essa questão, foi uma solução que recria, por exemplo, quinquênios. Foi polêmica por si só. Então, o judiciário e outras carreiras, não é só o judiciário que a gente está falando aqui quando toca nos supersalários. Tem Ministério Público, tem até algumas carreiras do Executivo. A gente viu um bonde do Legislativo tentando entrar também num fura-teto. Então, tudo isso é importante que se tenha um grande banho de realidade brasileira. Salários nessa magnitude são irreais, especialmente para o serviço público brasileiro. Olha, é difícil até começar a comentar uma fala dessa sem sentir um nó no estômago. A desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Pará, resolveu reclamar publicamente porque o STF decidiu, finalmente, colocar um freio nos penduricalhos, aquelas verbas extras que fazem o salário furar o teto constitucional. Ela disse que os juízes viraram vilões e bandidos. Mas vamos colocar os pingos nos is, né? Vilão, desembargadora, é quem não consegue colocar carne no prato dos filhos. Ela ganha 91 mil reais líquidos. Sabe o que é isso? A jornalista Maria Cristina trouxe o dado. Um trabalhador médio no Brasil precisaria ralar por 3 anos seguidos para ganhar o que ela recebe em um único mês. E ela tem a audácia de dizer que está deixando de comprar remédio? Em que farmácia essa senhora faz compras? Na Quinta Avenida, em Nova York? O que mais dói nessa fala é o uso da palavra escravidão. É de uma insensibilidade histórica gritante. Comparar o teto salarial da magistratura, que é o topo da pirâmide social e financeira do Brasil, com o regime de escravidão é um tapa na cara da nossa história e de quem ainda hoje é resgatado em condições análogas à de escravo no campo e na cidade. Essa elite do judiciário parece viver em Marte. Enquanto 70% dos servidores públicos deste país, aqueles que estão lá na ponta, na saúde e na educação, ganham até 6 mil reais, ela acha que ser limitada a ganhar o teto constitucional é uma injustiça. O serviço público existe para servir a sociedade e não para ser uma máquina de enriquecimento pessoal. Se quer ficar rico, o caminho é a iniciativa privada, com todos os seus riscos e sem a estabilidade que o Estado garante. A verdade é que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e essa desigualdade é alimentada por esses privilégios encastelados. Não é só no judiciário, a gente sabe. Tem Ministério Público, Legislativo, todo mundo tentando dar um jeitinho de furar o teto. A gente precisa de um banho de realidade urgente. Como é que uma pessoa com essa mentalidade, tão desconectada do povo, consegue julgar a vida de um cidadão comum? Como ela vai entender o drama de quem depende de um SUS ou de um transporte público precário se ela se sente miserável, ganhando quase 100 mil reais? O que a gente viu aqui foi o retrato de uma elite que se sente dona do Estado. Precisamos de uma reforma que acabe de vez com esses super salários. Democracia de verdade não combina com esse tipo de casta. Tá na hora do judiciário descer do salto e olhar para o Brasil real.